Durante séculos, exploradores de todo o mundo vêm procurando uma água mágica, curativa, a fonte da eterna juventude, em que uma água pura e refrescante pudesse manter o corpo são, elástico, independente da passagem do tempo. Cientistas realizaram experiências em lugares em que dizem que a água tem propriedades curativas, como Lourdes na França e nas correntes glaciais do Himalaia. Fizeram uma descoberta importante e surpreendente. Os níveis de pH dessas águas tendiam a ser muito alcalinas e as águas estavam altamente ionizadas. Há cerca de 40 anos, cientistas russos passaram água corrente através de placas carregadas magneticamente, e assim desenvolveram um método simples de separar a água em duas partes, uma alcalina e a outra ácida, um processo chamado de ionização. Esta tecnologia de ionização inicial foi melhorada, até o ponto de que agora, a simples água da torneira pode ser transformada em água com propriedades capazes de melhorar a nossa vida. Esta água surpreendente é única, contendo milhares de antioxidantes, anti-envelhecimentos em cada copo, conseguindo suprir as necessidades de hidratação do corpo ao fornecer-lhe cálcio e oxigênio, e o mais importante, ajudando a eliminar resíduos e toxinas tão prejudiciais ao organismo. A água alcalina ionizada está repleta de íons de hidroxila carregados negativamente que atuam como antioxidantes poderosos no corpo, que vão à captura de radicais livres carregados positivamente, tão prejudiciais para nossas células. A água da torneira ou engarrafada forma normalmente grupos de 11 a 16 moléculas de água, mas a água alcalina ionizada reformula-se durante a ionização de forma que as moléculas de água se reduzem para 5 a 8 moléculas por grupo. Isto permite que a água penetre mais facilmente nas células e ajuda a prevenir e reverter problemas associados como a desidratação crônica, tais como diminuição de energia, problemas digestivos, constipação e obesidade. Além disso, a água alcalina ionizada também é altamente oxigenada, diferente da água comum. Essa água contém mais oxigênio do que hidrogênio, deixando-a mais leve e altamente absorvível pelo organismo. Talvez o mais importante seja o fato de a água alcalina ionizada poder ajudar ao nosso corpo que volte a funcionar ao seu nível mais alto e manter em equilíbrio o valor do pH adequado, graças à fonte de minerais alcalinos como cálcio, magnésio e potássio, que o organismo pode absorver facilmente. O corpo tende a trabalhar arduamente para manter seu nível de pH porque constantemente produzimos resíduos ácidos. Os nutrientes que obtemos através dos alimentos chegam às nossas células, que são queimadas com oxigênio para produzir energia que nos permite viver, gerando produtos secundários ou resíduos que quase sempre são ácidos. O nosso corpo normalmente desfaz desses resíduos, sendo filtrado através do fígado, rins e cólon. Nosso estilo de vida estressado, a falta de descanso, o tipo de alimento que ingerimos e toxinas que estamos expostos limitam a capacidade do nosso corpo de se desfazer desses resíduos ácidos com rapidez suficiente. E o nosso corpo usa um truque inteligente: converte esses resíduos ácidos em resíduos sólidos, que são armazenados em lugares menos críticos, como as artérias, vasos sanguíneos e tecidos gordos. Alguns cientistas suspeitam que é preciso limitar a produção de resíduos ácidos do organismo que desencadeiam o envelhecimento precoce e as doenças. A água alcalina ionizada é reconhecida na Coreia e no Japão como tendo tal valor terapêutico que vem sendo usado de forma intensiva em hospitais e clínicas desses países há mais de 20 anos, para ajudar a tratar doenças como diabetes, hipertensão, psoríase, cancro e muitas outras doenças debilitantes. Laí Ribeiro, sou médico, cardiologista e nutrólogo. Tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas. Trabalhei em Harvard,
trabalhei na Baylor College of Medicine em Houston, fui 11 anos professor de medicina na Thomas Jefferson em Filadélfia, fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de lecionar medicina em 22 países como professor convidado. Escrevi 35 livros de motivacional e hoje eu estou passando da área motivacional, voltando para a medicina, dando aula para médicos. Eu estou interessado nessa área de anti-envelhecimento há muito tempo. Eu pratico isso em mim mesmo, na minha mulher, na minha família, há mais de 12 anos. E eu vou mostrar para vocês que isso é uma nova medicina. Uma vez que você entra em contato com ela, você nunca mais esquece. Não é só ser bonito de fora para dentro, mas também de dentro para fora. É você ficar jovem até a hora de morrer. Esse é o grande segredo. Tem aí a água. Deixa eu conversar um pouquinho sobre água. Quanto que nós temos de água no corpo? Depende. Se é uma criança, pode ter 85% de água. Se é um idoso, pode ter 60%, 55% de água. À medida que você envelhece, você vai perdendo, você vai desidratando. Você vai ficando vai tendo menos água. A média é de 60% a 70% de água. Se a água estiver inadequada, não adianta tratar só do peixe. Você tem um peixe no aquário, a água do aquário está suja. Bom, o peixe ficou doente. O que adianta você tratar do peixe? O peixe aqui está sendo representado pela célula. E a água pelo sangue, pelo interstício. Se você está fazendo uso de uma água errada, então o peixe, que no caso é a célula, está num aquário doente. Nós somos um aquário ambulante. Engraçado, 60% do seu corpo é água. E eu quero saber qual foi a última vez que o seu médico conversou com você sobre água. O médico não entende nada de água. Na verdade, ele acha que isso aí não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, gente? 60%, 70% do seu peso na balança é água. O que você tem mais no corpo é água. E ninguém dá valor, ninguém estuda. Alex Carrel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912, porque ele ganhou uma verba do Rockefeller Institute, depois dele ganhar o Prêmio Nobel, para fazer pesquisa médica. E ele colocou um coração de embrião de galinha, tirou o coração de um embrião de galinha e colocou para funcionar, e o coração bateu por 27 anos seguidos. Você já teve uma galinha que viveu 27 anos? Não. Mas como é que o coração bateu 27 anos? Porque todo dia eles iam lá e trocavam o líquido que alimentava o coração. E ele provou para o mundo que quem determina a idade celular é o meio ambiente onde ela se encontra. Então, se a minha célula está dentro de uma água suja, que nós chamamos de terreno biológico em medicina, se o terreno biológico não ajuda, não adianta eu ficar dando remédio para a célula. Eu primeiro tenho que detoxicar o meu organismo. Eu tenho que tirar essa água suja. Então, como é que eu vou ter uma criação de peixe numa água dessa? Você acha que peixe vai sobreviver aqui? Não. Como é que eu vou querer ter uma célula saudável num sangue doente? Não tem jeito. Então, o que eu tenho que determinar primeiro é que água que o meu peixe está vivendo. Depois eu vou cuidar do peixe. Porque eu primeiro tenho que limpar a água. Porque ele ficou doente porque a água estava suja. Estou fazendo uma forma bem simples para todo mundo entender. A água, ela pode se juntar em moléculas de 6, H2O, 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 e fazer uma coisa que chama hexágono. É a água hexagonal. Essa é a melhor água que tem. Só que ela não é feita só na natureza. É difícil você pegar na natureza. Você diz assim, mas ela é pura. Isso é um fator, querido. Isso é o mínimo. É o mínimo que a água seja pura. É condição sine qua non, é pureza. Mas eu posso pôr aqui 15 águas, todas são puras. Um eu vou falar para você beber, a outra eu vou falar para você não beber. E eu vou te dizer isso, que você não sei que você não vai acreditar. Tem água que desidrata. Como é que é possível? Se ela tiver uma tensão superficial muito alta, ela puxa por osmose, ela desidrata. Tem água que você bebe e te desidrata. O que é importante numa água? Primeiro é o pH. Criança é alcalina. Idoso é ácido. À medida que você envelhece, você vai se acidificando. Você quer rejuvenescer? Você tem que alcalinizar. Câncer ocorre em ambiente ácido. Se o seu organismo é alcalino,
Câncer não consegue crescer num ambiente alcalino. Para o câncer desenvolver, precisa de acidez. O pH do sangue é 7,35 a 7,45. Esse é o pH sanguíneo. Agora eu quero que você pegue a sua garrafa de água que você toma na sua casa e vai lá e olha no rótulo e vê qual o pH dela. A maioria é menos de 6. Então, quando eu tomo uma água que tem um pH abaixo do meu pH sanguíneo, eu vou ter que pôr o meu corpo para trabalhar só para equilibrar o pH. O pH é escala logarítmica. Eu vou explicar para você o que é escala logarítmica. Vou te explicar o que é. Um pH de 2,5, um pH de 3,5 são 10 vezes. Um pH de 4,5 são 100 vezes. Um pH de 5,5 são 1000 vezes. Um pH de 6,5 são 10.000 vezes. Um pH de 7,5 são 100.000 vezes. Quando eu tomo um copo de refrigerante, eu estou baixando a minha imunidade em 100.000 vezes. Porque a escala é logarítmica. Sabe lá o que é isso? Eu preciso tomar 32 copos de 7,5 para trazer esse 2,5 lá para cima. A água pode ser oxidante ou antioxidante. Você mede o ORP da água. Eu tenho aparelho para medir tudo isso em casa. Eu trouxe tudo dos Estados Unidos. Então, eu meço o ORP da água. Esse negócio que a água é boa, a água é ruim, você me entrega a água, que em 10 minutos eu te falo se ela é boa ou ruim. Isso aí é uma conversa fiada. Isso é a melhor água do mundo, eu vou lá e meço uma porcaria. Não vale nada. E tem propaganda que a segunda é melhor, sempre é a segunda, nunca é a primeira. A segunda é melhor do mundo. Entendeu? Porque aí não precisa provar. A primeira tem que provar, né? A segunda é melhor do mundo, não precisa provar. Tudo porcaria. Essas que fazem... As mais caras são as piores. Não adianta, eu não tenho boa saúde se eu estiver fumando uma água que é oxidante e não antioxidante. Então eu meço o ORP da água e determino se ela é oxidante ou se ela é antioxidante. Qual é a condutibilidade da água? Ela tem que conduzir eletricidade. Porque se eu vou levantar minha mão aqui, ó, eu dou o comando lá do cérebro, tem que conduzir esse estímulo pelo corpo. Quem faz isso? A água. Você imagina um atleta tomando água errado. Os movimentos, o reflexo diminui. A tensão superficial da água. Tem um lugar, a água vai descendo no corpo, vai descendo. Vai chegar uma hora que ela tem que subir contra a gravidade. Quando ela chega lá no capilar, ela tem que fazer assim, ó. Se ela tem uma tensão alta, ela não sobe no capilar. Então aquela área fica desidratada. Então, quanto menor a tensão superficial, melhor a água. Tem água que tem tensão superficial muito alta. Não funciona. Aqui está a escala, 7,37, 7,47. O nosso corpo é formado de bilhões de células mantidas juntas por pontes de elétrons. Algumas vezes, essas moléculas possuem uma junta frágil que pode partir-se, resultando em uma molécula instável, carente de um elétron. Esta molécula é conhecida como um radical livre. Alguns radicais livres ocorrem naturalmente em nosso corpo, através do nosso metabolismo. Contudo, existem muitos fatores ambientais que podem causar o excesso de radicais livres, como, por exemplo, a poluição, a fumaça do cigarro, herbicidas e químicos. Outras causas são o estresse, a falta de sono e a falta de exercício. Muitos peritos acreditam que os radicais livres estão diretamente relacionados à causa de doenças como a artrite, a inflamação, a suscetibilidade ao câncer, o envelhecimento precoce e até mesmo problemas cardiovasculares. Século XXI. Nunca se investiu tanto em saúde e beleza. Parece mesmo que o homem acordou, viu o mal que tem feito ao planeta e, em consequência, a si mesmo. Agora, quer recuperar o tempo perdido. Em tempos de forte apelo para a vaidade, descobriu-se que, antes de mais nada, deve-se cuidar da saúde. E não só pensando no próprio bem-estar, e sim no bem-estar de quem você ama. Pois a felicidade de sua família depende da sua saúde.
E a humanidade passa então a explorar esse universo como desbravadores. E investem milhões de reais em academias ou aparelhos de ginásticas, em alimentos orgânicos integrais, light diet e ainda em suplementos alimentares, plásticas, botox, peelings, personal trainers, nutricionistas, enfim, uma série sem fim de recursos existentes para buscar de volta o que ficou devido à falta de atenção com a própria saúde. Mas enquanto pensamos no que perdemos, vamos pensar também no que ainda podemos ganhar. E sabe o que é? Qualidade de vida, de forma simples, natural e eficaz. Quer saber como? A Timol, indústria e comércio de produtos magnéticos, lançou no mercado brasileiro o Silocimol, um super magnetizador planejado e desenvolvido por uma equipe científica especializada, aprovado por médicos, terapeutas, profissionais da área e pelos próprios usuários. Ele foi criado para oferecer a magnetoterapia pela água. Os cientistas descobriram que a grande maioria dos problemas de saúde são causados pelo excesso de radicais livres, responsáveis pela oxidação celular. Os pesquisadores do Departamento Químico da Timol explicam como a água supermagnetizada atua dentro do organismo, trazendo os benefícios, através da reação química da água antes e depois de ser consumida. A água contém moléculas de H2O e íons de minerais, magnésio, cálcio, silício e outros. Magnetizando a água com o silocimol, ocorre então a ionização, promovendo a dissociação da molécula da água da seguinte forma. A hidroxina reage com os minerais, formando assim os hidróxidos de cálcio, de magnésio e outros. Formam-se então os hidróxidos alcalinos, sobram H+. A água mineral supermagnetizada contém hidróxidos alcalinos e aglomerados de H+. Os aglomerados de H+ neutralizam os radicais livres, que são átomos isolados de oxigênio, formando água, H2O. O excesso de acidez do organismo, acompanhado da ação agressiva dos radicais livres, faz com que o organismo adoeça. O uso da água magnetizada promove uma reação química, onde os hidróxidos alcalinos reduzem a acidez no organismo, bem como um efeito diurético, eliminando assim os radicais livres. O processo de magnetização também reduz a dureza da água, tornando-a mais leve, como comprovado pelo Laboratório Falcon Bauer, instituto acreditado pelo Inmetro. Antes da magnetização, as moléculas da água apresentam-se desordenadas, sendo assim mal aproveitadas pelo organismo por ser uma água pesada. Depois da magnetização, as moléculas da água apresentam-se ordenadas, sendo melhor aproveitadas pelo organismo por ser agora uma água leve. Conclusão: sem os radicais livres e acidez no organismo, há o restabelecimento natural da saúde. Existe algo mais saudável que tomar água? Você sabia que neste momento estou ganhando qualidade de vida? Você deve então estar se perguntando: que água é essa? Essa é a água magnetizada pelo supermagnetizador Silocimol. O Silocimol é um aparelho desenvolvido com ímãs permanentes orientados em aço inoxidável, garantindo durabilidade e estabilidade na constante emissão de fluxo ionizante de elétrons direcionados, capazes de produzir trabalho magnético, energizar e orientar correções eletrônicas celulares e moleculares na magnetização da água, proporcionando benefícios na saúde por longo tempo. Os resultados obtidos com o Silocimol fazem com que a nossa empresa se orgulhe de oferecer essa oportunidade a você, pois o que importa é a sua qualidade de vida. O uso do Silocimol é simples, basta colocar o aparelho no interior do filtro de barro ou no suporte para galão de água, na própria jarra ou ainda numa versão específica para caixa d'água. E em apenas 20 minutos, sua água estará totalmente magnetizada. Silocimol, um brinde à sua
A maioria das águas que consumimos no Brasil tem baixa concentração de magnésio. De acordo com o livro Magnésio, o que ele pode fazer por você, de Arnoldo Veloso. Este mineral é fundamental para manter o equilíbrio do organismo. Ainda segundo o livro, o magnésio ativa 350 enzimas em nosso corpo e previne contra o infarto do miocárdio. Foi pensando nisso que a Timol lançou o Top H+. Ele é produzido em aço 316, próprio para utilização na indústria médica, farmacêutica e alimentícia. No interior do aparelho existe dolomita. Este mineral, em contato com a água, libera pelas aberturas existentes no Top H+, o magnésio e o cálcio, em quantidade que recompõe a qualidade da água no que diz respeito à falta desses minerais. Isso promove a formação de hidróxidos alcalinos, necessários ao combate da acidez, proporcionando equilíbrio ao organismo. Outra função do Top H+, é auxiliar no processo de magnetização da água. Em conjunto com o Silocimol, o Top H+, potencializa a ação deste supermagnetizador de água, ajudando a combater ainda mais os radicais livres em excesso no organismo, promovendo uma melhor saúde e qualidade de vida para as pessoas. O Top H+, é produzido para utilização doméstica em filtros, bebedouros, galões, jarras e também em uma versão que permite a mineralização da água com cálcio e magnésio em até 5.000 litros, ideal para utilização em sítios e fazendas. Isso promove o equilíbrio do organismo animal, melhorando a sua saúde e a produção, o que significa mais lucratividade para o produtor rural. Orientados de forma correta, onde o mesmo atinge uma frequência magnética de 3.860 Gauss de potência. E esta potência magnética é que irá fazer todo o diferencial para você alcançar os resultados. Vamos entender a seguinte questão. Quando comparado este produto com outros produtos que temos no mercado, você literalmente vai entender e vai conseguir diferenciar que não existe concorrência nem similar e nem nada parecido com este revolucionário equipamento. Nós temos uma garrafa no mercado com o mesmo princípio ativo de uma outra companhia, da qual eu não vou dizer o nome porque não me pagam nem bônus e nem royalties, que ela atinge 200 Gauss de potência magnética. Nós temos um outro equipamento no mercado que ele tem os ímãs na base, aonde ele atinge 800 Gauss de frequência magnética. Porém, o nosso equipamento, como eu disse desde o princípio, ele atinge 3.860 Gauss. Quando você faz um comparativo com esse equipamento que tem os ímãs na base, ele tem simplesmente a diferença de 3.060 Gauss. Isso realmente faz com que a água haja uma dissociação diferenciada, ou seja, os Gauss determina qual vai ser o trabalho a ser feito na água. Quando você faz o mesmo comparativo com este produto que tem 200 Gauss, que é a garrafa, nós temos simplesmente uma distância de 3.660 Gauss. Então vamos compreender esse assunto. Nós temos a água, que é representada pela molécula de H2O, ok? Isso é água. Quando este equipamento de 3.860 Gauss entra em ação com a água, vai acontecer um processo bem conhecido por todos vocês, chamado de hidrólise da água. Quimicamente falando, hidrólise significa dissociar. Então vai haver uma dissociação molecular. Então nós passaremos a ter uma hidroxila, que representado simbolicamente é OH-,
mais um íons de hidrogênio, que simbolicamente significa H+. Quando você pega um rótulo de uma água mineral, ou quando você pega as propriedades da água, nela você vai encontrar alguns minerais. Por exemplo, cálcio. Ele é representado por Ca++. Ele é um bivalente. Você vai encontrar na propriedade da água magnésio, que é representado por Mg++. E também é um bivalente. Você vai encontrar o potássio, que é representado como um K, também é monovalente. Você vai encontrar o sódio, que é representado como um Na. E você vai encontrar o alumínio, que é representado como Al++. Ou seja, então na água nós temos propriedades monovalente, bivalente e trivalente. A lei da natureza, os opostos se atraem. Então o que acontece? A carga negativa vai buscar uma carga positiva para si. Então nesse momento vai acontecer uma junção, fazendo assim novas moléculas. Então nós vamos associar a hidroxila a cálcio, formando assim um novo composto, um composto de cálcio chamado hidróxido de cálcio, que é altamente alcalinizante. Eu passarei a ter Ca, parênteses, OH, parênteses, 2. Para que serve o hidróxido de cálcio, você me pergunta? Bem, vamos compreender. Se eu perguntasse a você para que serve o hidróxido de cálcio, automaticamente você iria relacionar o hidróxido de cálcio a ossos. Sim, ele vai trazer sim grandes benefícios aos ossos. Mas a principal função do hidróxido de cálcio é ajudar no equilíbrio do pH sanguíneo. O pH sanguíneo precisa estar equilibrado entre 7,35 a 7,45 numa escala de logaritmo. O que é uma escala de logaritmo? Ela vai de 0 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10.000 e de 10.000 a 100.000. E assim sucessivamente. Bem, o cérebro é o único painel que enxerga isso. Quando o cérebro enxerga que o nosso pH sanguíneo está fora da base, está fora do 7,35 a 7,45, ele vai emitir uma ordem dizendo para o sistema linfático: eu preciso de cálcio. Nesse momento, vai acontecer uma varredura, um processo chamado homeostase. Então, nesse momento, vai se buscar onde quer que esteja o cálcio. Então, se começa pelos líquidos, buscando. Se não encontramos nos líquidos, vai-se em juntas e cartilagem. Não encontrando em juntas e cartilagem, busca-se em músculos. Não encontrando em músculos, busca-se nos ossos. E nos ossos nós todos sabemos que nós temos uma grande reserva de cálcio. Então, nesse momento, retira-se dos ossos e faz o equilíbrio do pH sanguíneo. Mas neste momento, estou começando a criar alguns problemas futuros, como artrose, osteoporose e outras oses que vêm de presente. Mas se todo dia eu ingerir água tratada magneticamente, recebendo assim os hidróxidos de cálcio, não será necessário buscar nos ossos. Então, em contrapartida, eu faço prevenção da artrose, da osteoporose, da artrite, da osteofitose e de outras oses. Também faço prevenção do câncer, porque automaticamente eu vou equilibrar o pH sanguíneo. Em 1931, Otto Warburg recebeu um prêmio Nobel por uma descoberta incrível. E qual foi a descoberta que Otto fez? Ele descobriu as causas primárias do câncer. Em seu artigo, em seu tema, ele disse que o câncer só se concretiza ou ele só surge de duas maneiras. Uma das maneiras é pela hipóxia, que é falta de oxigenação, e a outra forma é a acidose. Mas quando você tem o pH sanguíneo equilibrado, você combate tanto a hipóxia quanto a acidose. pH sanguíneo, o sangue estando equilibrado, estando alcalino,
ele cria essa defesa. Então, automaticamente, nesse momento, nós fazemos prevenção do câncer. Bem, nós também limpamos veias e artérias e fazemos prevenção do infarto e do AVC usando literalmente somente esta composição chamada CaOH2, que é um hidróxido de cálcio. Bem, quando você associa a hidroxila a magnésio, nós criamos um composto chamado hidróxido de magnésio. Para quem não se lembra, é um vidrinho azul que vende na farmácia chamado de leite de magnésio. Só que o leite de magnésio é um produto químico. Agora eu pergunto para você, e esse hidróxido de magnésio que você tem aqui na água? É natural. Então vamos pensar aqui num problema de uma pessoa que tem um problema de intestino preso. Se ela usar água tratada magneticamente, de 5 a 7 dias, o intestino tem que funcionar que nem um relógio tomando água. Porque toda vez que ela ingerir o hidróxido de magnésio, ele vai fazer uma limpeza do organismo, proporcionando uma sensação de tranquilidade e limpeza. Uma vez que estando limpo, o segundo coração do corpo, que é o intestino, ele produz a serotonina. O que é a serotonina? Serotonina é um hormônio do bem-estar, do prazer e da alegria. Então, havendo essa limpeza, vai haver uma oxigenação cerebral, a depressão vai embora, a insônia desaparece, melhora o sono, melhora o humor e as pessoas passam a ter uma vida mais tranquila. Agora eu te faço uma pergunta, meu amigo, e você, minha amiga. Quanto vale a sua noite de sono? Quanto vale você ter uma vida mais saudável? Quanto vale você ir no banheiro regularmente? Quero lembrar você que quando você tem um intestino que não funciona, ele traz prejuízo para o corpo todo. Eu falei até agora de 2 minerais, cálcio e magnésio. Eu posso também trabalhar com potássio, sódio, alumínio e outros. Quero lembrar que os nossos equipamentos fazem com que sejam criados os hidróxidos alcalinizantes, que elevam o pH sanguíneo. Lembrando que uma pessoa com a pressão arterial descontrolada, fazendo uso da água tratada magneticamente, ela pode mudar esse quadro. Bem, mas o maior milagre eu ainda não disse aos senhores. O maior milagre eu ainda não disse aos senhores. Se vocês observarem, nós temos o hidrogênio solto que continua livre. E ele tem uma função muito importante. Vamos entender uma segunda situação. Nós vamos combater o radical livre. Como o radical livre será combatido? Nós só vamos combater o excesso de radicais livres. Porque o radical livre é importante para o corpo. Ele promove a apoptose e a cicatrização, estando assim justificada a sua função dentro do corpo. Sendo assim, o excesso de radicais livres passa a ser extremamente prejudicial ao corpo. Aí você me pergunta, o que é um radical livre? Um radical livre, ele era um oxigênio em sua essência, mas ele perdeu um elétron de sua eletrosfera, passando a ser oxidante. Então ele é altamente corrosivo, ele corrói membranas e células. Quem nunca ouviu falar de radical livre? Quem nunca ouviu uma matéria sobre radical livre? Tenho certeza que todos vocês estão bem informados e periodicamente vocês escutam dizer que o radical livre promove o envelhecimento precoce. E como ele carrega essa representação de O menos menos, nós temos o hidrogênio solto sobrando, então uma carga de hidrogênio para um negativo de radical, 2 cargas de hidrogênio para 2 negativos de radical, passamos a ter o que era negativo, tornou-se positivo, então na verdade nós passamos a ter H2O, voltamos a ter água novamente. Neste momento, transformamos radicais livres em água. Neste momento acontece um grande processo diurético
onde a pessoa vai eliminar todas as toxinas do corpo. Ela vai passar a usar o banheiro muito mais vezes durante o dia. Bem, mas para que fique muito claro essa explicação relacionada à potência, quero dizer aos senhores que este equipamento é um super magnetizador. Porque a diferença de 3.860 Gauss para 200 Gauss é muito grande. Embora que o princípio ativo esteja correto, mas a potência desse 200 Gauss é muito fraca. Segundo estudos publicados pela NASA, acima de 3.000 Gauss de potência magnética, nós conseguimos dissociar qualquer molécula da água. Vamos fazer um comparativo para que você entenda. Eu tenho uma parede de concreto à minha frente e eu tenho na mão apenas um martelo e um apontador. Eu pergunto a você, eu consigo derrubar essa parede? Literalmente você vai me responder que sim, embora isso leve muito tempo. Bem, agora eu te pergunto, eu tenho a mesma parede e apenas uma dinamite. Quanto tempo eu levo para derrubar essa parede? Apenas fração de segundos, porque a potência faz toda a diferença, ok? Então algumas pessoas dizem, já utilizei uma garrafa magnética, já utilizei um produto que tinha os ímãs na base e não alcancei grandes resultados. Então o que você precisa pensar e entender é, será que a potência que você tinha era suficiente? Essa é uma grande pergunta. Eu vou te dar outro exemplo. Se você tem uma dor de cabeça e se você tomar 30 gotas de dipirona ou anador, é uma dose certa. Isso é o mesmo que tomar um comprimido para aquele problema, para aquela dor de cabeça. Mas se você pegar um comprimido e cortar ele em 20 pedaços e tomar apenas um pedacinho, eu pergunto para você, será que a dor de cabeça vai embora? Certamente que não. Mas aí eu te pergunto, mas o princípio ativo não estava certo? Não é a mesma dipirona? Não é a mesma anador? Você vai dizer que sim. E aí eu te digo, sabe por que a dor de cabeça não foi embora? Porque realmente a potência não era suficiente. Então, quando você usa um equipamento magnético que ele não tem potência suficiente, ele não consegue alcançar os resultados que você espera. Eu posso lhe afirmar que fazendo uso de água tratada magneticamente, você vai alcançar grandes resultados, mas grandes resultados mesmo. Veja algumas conclusões. Regulariza a pressão alta e baixa, melhora a circulação, alivia o trabalho do coração, melhora a circulação cerebral, é mais oxigênio no cérebro, aumenta a resistência física e imunológica, a defesa do organismo, aumenta a sobrevida, previne e trata mais de 90% das enfermidades, cerca de 140 doenças e sintomas. Elimina sujeiras, gorduras, toxinas e resíduos orgânicos da molécula da água e do sangue. Afina e purifica o sangue. Uma pessoa normal que tem excesso de acidez e radicais livres, estes provocam ataques em nossos órgãos, fazendo que seu organismo se torne doente. A grande maioria dos problemas de saúde tem como responsável a acidez do organismo. Ao se beber a água supermagnetizada através do aparelho silosimol, ocorre uma reação química no organismo, reduzindo a acidez e também formando água, que provoca uma diurese, eliminando dessa forma o radical livre. Ouçamos agora o que o médico José Umbelino tem a nos dizer sobre o silosimol. Meu nome é José Umbelino, eu sou químico e sou médico. Formei na Universidade Federal de Uberlândia, trabalhei 10 anos como clínico geral e depois me especializei em endocrinologia na Universidade de Tóquio, no Japão. A água magnetizada ela é uma reorganização das moléculas e dos átomos. Então, quando a pessoa toma água magnetizada, ela capta o que nós chamamos em medicina de radicais livres. E tratando os radicais livres, nós tratamos várias doenças, principalmente as doenças autoimunes, como o diabetes, o lúpus eritematoso, alguns problemas de tireoide, doenças de pele e várias outras doenças. Inclusive os nossos colegas médicos deviam conhecer mais da água. Você já parou para pensar quanto vale a redução da diabetes? Parou para pensar quanto vale a redução da hipertensão? Você já parou para pensar quanto vale a eliminação das dores da artrite?
Parou para pensar também sobre a eliminação dos sintomas desagradáveis da TPM? Você já imaginou quanto custaria o tratamento de todas essas doenças? Eu sou padre Osni Marino Zanata, trabalho já há 11 anos aqui no Colégio Rogacionista Pio XII e mais ou menos há uns 40 dias atrás comecei a tomar a água magnetizada. Para mim, com toda certeza, teve assim bastante importância, que eu venho assim de um tratamento longo, né, de câncer, e sempre tinha muita dificuldade assim nas atividades, e após o tratamento, sobretudo da químio, sempre senti muita fraqueza. E com toda certeza, após começar a tomar a água magnetizada, eu me senti melhor, assim, mais disponibilidade, mais vontade de fazer as coisas. Também eu sempre tenho tomado assim remédio também para fortalecer o organismo, continuo até tomando, mas sinto que realmente através desta água eu tenho assim realmente bem mais vontade de trabalhar, e também tenho diminuído até o próprio remédio para reforçar o organismo devido ao tratamento do câncer que eu fiz por quase 2 anos seguidos. Pessoal, meu nome é Michele Deise, trabalho aqui na Descalçada de Arapiraca. Sofri desde a infância de um problema muito sério de intestino muito ressecado. Desde que minha mãe veio comigo lutando nos médicos, tudo quanto é de remédio, tudo quanto for de coisas que vocês imaginaram, já tomei mamão com batata de pulga de madrugada, fui pro médico, fazer o tratamento do Dr. Francisco Carlos, proctologista. Tinha que fazer uma cirurgia para retirar um pedaço da tripa do reto, sim, continuasse fazendo, porque eu passava 30 dias muito ressecado, passava 30 dias, às vezes 3 semanas, e quando saía não era normal, era muito grosso e doía. E para mim poder obrar, eu tinha que tomar um remédio chamado Vitalax, onde me dava muito desinteria. Aí por conta dessas vezes eu não podia nem trabalhar. E eu me sentia muito fadigada, meu cabelo, como vocês podem perceber, um pouco fino, ficava caindo, eu já ficava com medo, desesperada, porque ele, tanto ele como o pastor Marcelo, chegou a me dizer que poderia virar um câncer de intestino. E graças a Deus, na terça-feira, dia 28, se eu não me engano, à noite, o seu Carlos me apresentou, ficou ciente do meu problema, me apresentou o Silocimol, junto com o Top-H, esses 2 produtos aqui. E graças a Deus, quando eu tomei na terça-feira à noite, na quarta-feira de manhã, pela manhã, quando eu tomei os 2 copos de jejum, como ele me orientou, e comecei a tomar durante o dia também, quando foi à tarde, fiz sem problema algum, não foi doloroso, não foi diarreia que me deu, saiu normal. Quando continuei a tomar água à noite, tomei um copo antes de dormir também. Pela manhã, continuei fazendo na quinta-feira, tomar os 2 copos de jejum, como o seu Carlos me orientou. Tomei durante o dia também mais água. Quando foi hoje, que é na quinta-feira, no caso dia 30, fiz novamente por volta às 10h30 da manhã. E graças a Deus, pra mim, graças a Deus, eu tô me sentindo mais disposta, tá me dando mais disposição.
Graças a Deus sou outra pessoa. E que se vocês puderem fazer uso do Silocinol com Top H+, vocês façam, porque é muito bom, vai fazer muito bem para a saúde de vocês, porque eu sou outra pessoa. Então, meu nome é Aparecida Grácia Silva, eu moro na cidade de Franco da Rocha, em Parque Vitória. Eu conheci o Silocinol há 7 meses exatamente. Antes de eu ter conhecido esse produto, eu já tinha conhecido várias outras coisas que pensei que ajudasse no meu tratamento de saúde. Eu tenho artrite e osteoporose, as minhas mãos não fechavam, o meu joelho era demasiado, muito inchado, tinha muitas dores no corpo, muitas dores nas pernas. Para dormir à noite eu sofria muito porque eu tinha atrito nas juntas e assim, não poderia encostar uma perna na outra, então para dormir eu teria que colocar uma almofada entre um joelho e o outro, porque eu não conseguia realmente dormir. E gemia a noite toda, reclamava a noite toda. Inclusive a minha filha falava: mãe, mas como você consegue viver assim? Eu não tinha outra maneira de viver a não ser com isso. Sempre fui uma pessoa ativa, fiz caminhada, fiz um monte de exercícios, mas minha vida, o meu sistema ósseo estava totalmente comprometido. E a partir de quando eu conheci e comecei a fazer uso da água tratada pelo Silocinol, eu tive assim, em 3 dias eu tive uma melhora assustadora, que eu mesma fiquei assustada com o que aconteceu comigo. Eu tenho um comprometimento também circulatório e na época do inverno meus pés ficam todo cheio de manchas roxas do tornozelo para baixo, assim, porque eu tenho um comprometimento muito grave de circulação. Aí eu comecei a tomar essa água e em 3 dias também eu vi um resultado assustador, que eu até fiquei assim, meio espantada, porque eu falava com uma amiga minha que tinha acontecido. Ela, como já conhecia o meu problema, ela perguntou para mim se eu teria feito uma cirurgia de varizes ou secamento de varizes. Eu falei: não fiz nada, a única coisa que eu estou fazendo é tomando essa água que eu já falei para você, que você deveria usar, que ela também tinha o mesmo comprometimento que eu, às vezes até mais pior, mais agravante do que o meu. E depois de tanto tempo de insistência, tudo, que eu já estava fazendo uso, estava tendo um excelente resultado para mim, ela começou a fazer e hoje ela também está muito bem, não tem mais problema com inchaço nas pernas. Eu tinha as unhas das mãos todas escuras, minhas unhas voltaram ao normal, fiquei com as unhas clarinhas de novo, a unha do meu pé também era escura, era assim horrível de se ver. Eu tinha um pé diferente, dava a impressão que eu tinha um pé diferente do outro, porque um lado das minhas unhas do pé era de uma cor e o outro lado era de outra. Agora já está quase todo o meu pé, está quase toda a mesma coisa. Então eu acho que assim, eu aconselharia todas as pessoas que conhecer, que tiver a oportunidade de adquirir esse produto, assim, em termos de venda, em termos de as pessoas falam que não tenho condições, antes mesmo da gente falar do que acontece, mas a partir da hora que a pessoa vê o resultado, ele vai fazer um sacrifício e vai adquirir, porque é uma coisa muito boa. Então acho que quando a gente tem um negócio bom pra gente, não custa a gente estar passando para outras pessoas, entendeu? E até hoje, graças a Deus, eu não tenho que reclamar, não tenho que questionar sobre isso, que dá vários resultados para mim, para meus filhos, para minha família em si. Eu tinha uma sobrinha também que tem problema de psoríase, que ela é jovem, bonita, e não podia usar uma camiseta, não podia usar um short, porque o corpo dela estava assim, todo marcado por essa doença que até hoje ninguém sabe de onde vem nem como vai embora. E ela hoje está bem. Ontem eu vi na rua,
vestida de short, de camiseta, aproveitando realmente o calor. E eu só tenho a agradecer a pessoa que me falou do produto e que me levou e que me indicou. E eu indico para qualquer uma outra pessoa com segurança, porque o resultado é maravilhoso. Feliz, a senhora mora na rua Ouvidor Freire, 1853. Franca, São Paulo. Certo. Dona Terezinha, eu gostaria que a senhora falasse do problema que a senhora tem na perna, que nós... Essa ferida apareceu de um tombo que eu caí. E eu cocei e abri essa ferida. Faz 4 anos que eu faço tratamento com médicos. Já passei diversos médicos especialistas. Eles põem bota, põem a placa e nada adiantou. Nada tem resolvido. A enfermeira veio fazer curativo na casa da senhora. E veio a enfermeira, quando ela faz o curativo 3 vezes por semana. Então, dona Terezinha, nós estamos filmando hoje, nós temos certeza que com a graça de Deus nós vamos deixar o aparelhinho para a senhora e a senhora vai melhorar. Tá? Então, para a gente provar aqui, é bom, nós estamos filmando a senhora agora e depois, né, com certeza a senhora vai ter surpresa mais rápido que a senhora imagina. Hoje é 15 de novembro. 15 de novembro. De 2006. Eu agradeço meu primo, Walter, de ter trazido vocês aqui. A senhora vai ficar feliz, a senhora fica mais feliz ainda que a senhora vê, realmente trouxe o que eu esperava. Às vezes eu atendi a senhora com a perna, né, totalmente, praticamente deformada, hoje já está bem melhor, passa de 30 dias, mais ou menos. O que a senhora pode falar, que a senhora melhorou, que a senhora foi está sentindo? Aparelho que o meu primo veio, trouxe aqui e pôs na água para mim. Daquele dia que eu comecei a beber a água, a minha perna foi melhorando, como o senhor está vendo aqui. Vocês viram como estava horrível. E agora já está bem, estou bem dizer curada. A minha perna já está desinchando. Aquela infecção que tinha escorrendo acabou, né? A dor, a senhora diminuiu as dores. Muito pouquinho. Não é como era. Ah, bom, a gente está só filmando, porque isso é um negócio que a gente sabe que demora um pouco, vai demorar um pouquinho, mas a gente quer ver filmar a senhora sem ter problema nenhum, lisinha, sem nada. Né? Não tem problema. Ando muito bem. Você está andando bastante, só nem saía de casa de primeiro, né? Não podia sair. A dona Terezinha, a gente fica satisfeito, fica feliz com os resultados da sua perna, continua tomando a água. Né? Eu devo muito a vocês de ter me emprestado para mim. Deixamos para a senhora usar, sem compromisso. Meu nome é Antônio Nonato, moro há 41 anos aqui no bairro Céu Azul. Eu tive um problema e a minha família toda tem esse problema, que é o problema da diabetes. Eu tenho também uma doença que chama fibromialgia. E no mês de março, mais próximo do dia 6 de março, eu tive a infelicidade de furar meu pé num prego. Um prego tão miniatura que parecia mais uma taxinha. E o agravante foi que, devido à glicose estar muito alta, estava 576, esse pé foi inflamando, né? Eu tomei 2 Bezetacil, tomei as vacinas necessárias, mas de nada adiantou. E no dia 15 dias depois, no dia 1º de abril, eu fui internado no Hospital Alberto Cavalcante. E quando o médico constatou, o pus já estava chegando no joelho. Eu já saí de casa com a pretensão de amputar a minha perna. Porque cada vez que as minhas irmãs, que são enfermeiras, tiravam aquela secreção, né, aquele pus da perna, saía aproximadamente uns 100 ml de pus deste furo. E quando cheguei no Alberto Cavalcante, a minha glicose estava altíssima, quase 600. O médico drenou também o pus e eu fiquei internado ali por 40 dias.
Só que durante esse período eu liguei para o pastor Vanderlei Sersan, que é meu amigo íntimo, e pedi a ele para levar para mim o aparelho do Silosimol, que inclusive está até aqui na minha mão. Eu não desgrudo dele um só minuto, porque o médico me disse que eu teria 1 ano para me recuperar. E na verdade, quando eu comecei a tomar meus 2 litros de água todo dia, 2,5 litros de água, eu troquei a água pura do hospital por uma água mais pura ainda, que era a água tratada com o imantamento do Silosimol. E 40 dias depois, eu estava saindo do hospital de alta. O médico não acreditou em tal recuperação, disse que a recuperação ia ser muito difícil, porque foram 4 cortes de 3 centímetros de profundidade em cada pé, no pé direito, e ele me disse que eu teria mais ou menos que ficar no hospital de 6 a 7 meses para essa recuperação, fazendo tratamento diário, curativo de 3 em 3 dias. Graças a Deus eu aderi, eu acreditei e acredito no Silosimol, e tomo minha água, meus 2 litros de água, minha glicose hoje está regulada, de 600 ela baixou para 90, quando ela aumenta muito ela vai para 110, 120, que é o normal também. Eu tenho 2 filhos que têm a glicose alta também, que um de 3 anos e outro de 5, que tomam a água também, e a glicose deles já abaixaram, já foi constatado que está abaixado. Eu tomava insulina 4 vezes ao dia e hoje eu só tomo uma vez por dia, mesmo assim por precaução médica. O médico vem aqui na minha casa para olhar meu pé, eles estão estagnados em ver a tal recuperação desse pé meu que saiu daqui para ser cortado. E eu, graças a Deus, em primeiro lugar, e segundamente ao Silosimol.